Gente, eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que estiveram presentes no mês de abril, acho que foi nos dias 6 e 7, nós fizemos 2 shows no Rio de Janeiro, lá no Teatro Net Rio, em benefício do Retiro dos Artistas, que é uma obra, uma casa, com muitas outras pequenas casinhas, é um pequeno território ali no Rio de Janeiro, mais precisamente ali em Jacarepaguá, onde numa iniciativa muito louvável, alguém há quase 100 anos atrás, começou uma obra de caridade para recolher os artistas que já não tinham mais onde ficar. Aqueles que não souberam cuidar do dinheiro que ganharam, né, quando eram famosos, ou então aqueles que foram perdendo a saúde, que foram gastando as economias que tinham. Porque, é claro, hoje a gente tem um padrão de vida artística que dá muito dinheiro. Nós temos artistas que jamais vão precisar disso. Mas a gente sabe que em outros tempos não era bem assim. Uma atriz de novela que era muito conhecida, uma cantora muito conhecida. O sucesso passa, a gente sabe disso. De repente chega a doença, chega a solidão, aquelas pessoas não têm família e elas ficam sem um lugar. E o Retiro dos Artistas, minha gente, cuida justamente dessas pessoas. Nós fomos lá essa semana entregar a nossa contribuição, fruto daquele show, e eu fiquei extremamente comovido com o que eu encontrei. Eu gostaria que você entrasse aí, busque no Google Retiro dos Artistas, Rio de Janeiro, hoje que é comandado pelo Stéphane Nessessian. Você lembra daquele ator que atualmente está fazendo o Chacrinha, num grande musical? Stéphane é o responsável hoje, é o presidente. Há 15 anos ele está à frente desta obra. E eu fiquei muito encantado com o acolhimento que esses artistas têm lá. Fiquei comovido em olhar naqueles olhos já envelhecidos a sensibilidade presente ali. E como é interessante, minha gente, nós termos a oportunidade de oferecer às pessoas uma vida com dignidade, sobretudo neste momento em que o sol está se pondo. Eu sempre digo que, olha, cuidar de criança, a gente está cheio de gente que quer. Criança é atraente, criança nos enche de alegria, mas agora, quando a gente tem um idoso necessitado de cuidados, nem sempre a gente encontra a mesma disposição para cuidar. E o Retiro dos Artistas é uma obra que não só merece o nosso respeito, como também precisa da nossa ajuda. Entre em contato com eles, busque visitar, você que é do Rio de Janeiro, ou você que está passando pelo Rio, tenha essa disposição, coloque na sua agenda de turista. De repente você vai ao Rio de Janeiro passear, tire 2, 3 horas do seu dia para ir lá conhecer essa obra e tocar um pouco essa realidade que é de todos nós. Foi interessante porque eu no mesmo dia, eu de manhã fui visitar o Retiro dos Artistas, passei lá quase umas 3 horas com eles, inclusive quero voltar, quero fazer alguma coisa lá dentro para eles, e à noite eu tive a oportunidade de ver a estreia de uma peça chamada A Atriz, e eu não sabia a história que eu iria assistir, e eu fiquei muito surpreso, porque era justamente o dia final, a última apresentação na vida de uma mulher. Então a reflexão que ela fazia de tudo o que ela havia ganhado com a fama e de tudo o que ela sabia que poderia perder a partir do momento que as cortinas fechassem pela uma última vez e ela entrasse numa vida que iria lhe tornar cada vez mais esquecida. Que é assim mesmo. Um dia todos nós seremos esquecidos. Pode ser que uns mais, outros menos, mas todos nós teremos de enfrentar esse epílogo, esse momento final. E eu achei interessante que parece que foi como se Deus estivesse me presenteando com aquele dia. De manhã, eu vendo na realidade aqueles para quem a vida já fechou as cortinas, mas ao mesmo tempo, os bastidores que amam e que proporcionam àquelas pessoas uma dignidade. E fui ver à noite, interpretada de maneira muito brilhante até pela Beth Faria, uma ficção mostrando justamente aquilo que eu havia visto na realidade de manhã. Fique para todos nós, né? Essa oportunidade de fazer alguma coisa pelos nossos idosos. A gente sempre tem alguém em casa
Às vezes a gente fica falando dos velhinhos que estão lá no Retiro dos Artistas, mas se a gente olhar por perto, o nosso vizinho, sempre tem alguém envelhecendo, necessitando de ajuda. Que a gente tenha essa sensibilidade de perceber e de realizar este amor que eu gosto de chamar de sol poente. Amor de sol poente, que é quando a gente está ao lado daqueles para quem a vida, o sol já está se pondo.